No episódio de hoje, conversas sem tabus, notícias com cor e, claro, um momento pose. Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo no Castbox, Spotify, Google Podcasts ou iTunes. Mas com um mundo tão gráfico e visual como o nosso, vão poder sempre acompanhar os episódios do Silêncio no Armário no YouTube. Eu sou rica! Eu sou rica! Queria, antes de começar, agradecer o vosso feedback ao episódio piloto, onde essencialmente vos apresentei o podcast e vos contei o que queria falar por aqui. Obrigado também pelo incentivo a disponibilizar o Silêncio no Armário no YouTube. Procurem o nosso canal, subscrevam e deixem o vosso like no vídeo do episódio 0. Este e os próximos episódios estarão disponíveis também por lá, numa compilação de imagem muito simples e apenas para acompanharem visualmente aquilo que vamos conversando por aqui. No fundo, como tudo na vida, é uma experiência, talvez um passo arriscado, mas que nos pode abrir possibilidades imensas. Confesso que tem sido uma experiência muito interessante, isto da edição de imagem, ainda que pouco mais esteja a fazer do que um corte e cose de coisas. Hoje começamos a rúbrica Conversas sem Tabus, um espaço onde abordamos diversos temas LGBT, e começamos a falar sobre bissexualidade. Numa breve conversa com a Cristina, uma mulher cis, bissexual, com 28 anos, que nos conta como descobriu que é bi e a sua experiência nas relações pessoais. Vamos então conversar. Olá Cristina, bem-vinda ao Silêncio no Armário. Olá Hugo, queria agradecer a oportunidade que me estás a dar de falar um bocadinho no teu podcast sobre estes temas tão sensíveis e que não são falados pela sociedade em geral. O Silêncio no Armário é um espaço onde todos têm a voz, é uma porta aberta a todos os que queiram participar, que queiram ajudar de alguma forma a desconstruir e a partilhar os nossos pontos de vista. Este é, acima de tudo, um espaço onde mostramos que somos todos iguais. Isso é muito bom. Nós que integramos este grupo diferente, como a sociedade nos encara, necessitamos de um espaço como este para podermos ter liberdade de expressão e para sermos melhor compreendidos. Cristina, tens 28 anos e hoje dizes que és bissexual, correto? Eu não digo que sou bissexual, eu afirmo que sou bissexual. Que afirmação é essa? Acho que ainda existe muito preconceito e muitas mentes fechadas na nossa sociedade. Por isso acho importante assumir a bissexualidade como uma coisa natural da vida que não deve ser julgada nem criticada. A bissexualidade foi algo que descobriste recentemente ou sempre soubeste a tua orientação sexual? Foi há cerca de 10 anos. Uma brincadeira com uma amiga fez-me perceber que gosto tanto de mulheres como de homens e que isso são relações que são perfeitamente possíveis de acontecer. A tua bissexualidade é algo que vives abertamente na tua família e no teu círculo de amigos? Sim. A minha afirmação como bissexual fez-me perceber quem eram os meus verdadeiros amigos. Muitos daqueles que eu considerava meus amigos deixaram de me falar quando eu me assumi. E acho que foi um abre-olhos para mim e para aqueles que me são mais próximos sobre quem são as pessoas que nós julgamos serem os nossos amigos para toda a vida. E quanto à família, como é que foi sair do armário? A minha família materna é liberal, a minha família paterna nem por isso. A família é um bocadinho mais severa, mas fui compreendida por ambos os lados. Tens irmãos? Tenho. E como é que eles reagiram?
Reagiram bem, ao contrário do que eu pensei que me iriam criticar, que me iriam crucificar, mas reagiram muito bem e sempre me apoiaram. Falavas de uma brincadeira com uma amiga? Como é que foi essa descoberta? Como é que isso aconteceu? Como é que surge esta predisposição? Olha, estávamos num bar, numa noite super divertida, estávamos a dançar kizomba e não sei explicar muito bem o que é que aconteceu. As nossas bocas cruzaram-se, os nossos lábios entrelaçaram-se e aconteceu. A partir daí eu percebi que afinal não era apenas a amizade que eu sentia por ela, havia algo mais e da parte dela também senti isso. Conversámos sobre isso e acabámos por assumir uma relação. Como é que tem sido para ti viver a bissexualidade numa relação estável a dois? Isso é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, porque varia muito, depende muito da mentalidade das pessoas. Já tive relações em que a minha namorada aceitava e já tive relações em que o meu namorado não aceitava. Eu tive um namorado que ficou muito chateado comigo porque me viu a dar um beijo a uma rapariga. Foi uma simples brincadeira, eu não tinha nada com essa rapariga. Estávamos num bar, descontraídos, a beber e eu na brincadeira dei-lhe um beijo, o meu namorado levou-me muito a mal e ameaçou-me que ia acabar comigo, inclusive deixou-me a pé, o que não me preocupou muito porque facilmente arranjei boleia para casa, mas magoou-me muito porque a maior parte dos homens deseja ver a mulher com outra mulher e ali foi uma situação diferente, ele repudiou essa ideia, deu-me uma sensação de que existia ali um sentimento muito homofóbico. Achas que esse desejo dos homens está relacionado mais com fetiches e não necessariamente com a aceitação da bissexualidade? Sim, eu penso que é mais um fetiche mesmo. Para eles é um bocadinho diferente se a mulher é bissexual ou não, porque o grande desejo da maior parte dos homens é ver a sua namorada, a sua mulher, envolvida sexualmente com outra mulher. Se fosse ao contrário, elas envolvidas com um homem, eles não iam achar tanta piada. Ou seja, um homem, e estamos claro a generalizar, vê uma mulher bi como uma forma de realizar um fetiche. No fundo eu acho que os homens nos veem a nós, mulheres bissexuais, como um objeto sexual, porque apenas servimos para realizarem o seu desejo momentâneo de verem a sua mulher envolvida com outra. Mas por outro lado, não veem com bons olhos uma relação connosco porque se sentem inferiorizados ou inseguros, porque acham que é uma concorrência, digamos assim, não é? Com a qual acham que não vão conseguir competir. Eu sei, porque estamos a conversar há algum tempo, mas sentes-te segura de quem és e de quem queres ser? Sim. É assim, a bissexualidade não deve ser encarada apenas como algo físico, porque também envolve sentimentos. Eu, desde que me descobri, que me sinto muito bem com isso, com quem sou e com o que quero ser. Se tu me perguntares se eu vejo o meu futuro como uma mulher, eu digo-te que é uma possibilidade, porque eu não tenho poderes para controlar esses sentimentos. Posso apaixonar-me por uma mulher e ter um futuro com ela, assim como poderei apaixonar-me por um homem e ter um futuro com ele. É uma coisa que nós não podemos definir à partida. Então, ser bi não é ser confuso, não é querer estar com todos, não é uma fase, é apenas amar. Hugo, eu acho que ser bi ou LGBT não é uma moda, é um modo de ser. Cristina, obrigado por esta nossa conversa sem tabus, pela tua disponibilidade para ajudar a desconstruir pensamentos e a abrir mentalidades. Foi um gosto conversar contigo. Obrigada eu, Hugo. Estou muito agradecida por esta oportunidade e acho que esta tua rubrica vai servir para abrir novos horizontes para as pessoas nos encararem como pessoas normais. Este foi o primeiro Conversas Sem Tabus, onde estivemos então à conversa com uma pessoa abertamente bissexual, o que nos remete a algumas reflexões. Antes disso, a nota de que tudo aquilo que falámos com a Cristina é, no fundo, a opinião dela
E o que eu vou dizer a seguir não é nada mais do que a minha opinião, a minha visão sobre estes temas de que falamos. Muitas vezes, e se calhar isto aconteceu mais na minha geração, hoje a sociedade está diferente, particularmente em Portugal, a bissexualidade era encarada como uma fase, porque na verdade muitos homossexuais começavam muitas vezes por se assumir como bi. Foi na verdade o que aconteceu comigo, tendo namorado até com raparigas, principalmente quando era criança. Assumi para os meus amigos numa primeira fase que era bi. Se calhar esta fase na saída do armário está ligada ou é causada pela masculinidade tóxica, o levar ao extremo a heteronormalização. Por alguma razão eu acreditava que, sendo bissexual, a aceitação dos meus amigos seria muito maior. Afinal de contas, e apesar de tudo, continuaria a gostar de mulheres. Atitudes como estas levam muitas vezes à descredibilização da bissexualidade. O facto de algumas pessoas assumirem esta orientação como uma fase de transição faz com que, de forma geral, principalmente quem não está informado sobre este tema, sinta efetivamente que a bissexualidade é uma fase, que é algo temporário ou transitório. E isso faz muitas vezes com que, e até dentro do próprio meio LGBT, faz com que haja a estigmatização de quem efetivamente é bissexual. Esta conversa da bissexualidade leva-nos a fazer aqui um ponto sobre o que é ser bissexual e o que é ser pansexual. Mas antes de entrar neste assunto, eu tenho que reforçar que a sexualidade, aquilo que é a nossa identidade de género, não é algo binário, isto é, não existe só o género masculino e o feminino. Há também os agéneros, o género fluido e todos os outros rótulos e caixinhas que utilizamos hoje. Claro que isto da não binariedade é algo que falaremos com certeza mais para a frente num outro episódio do Silêncio no Armário. A bissexualidade hoje é no fundo o termo associado a quem de alguma forma se sente atraído por homens e mulheres. E quando digo aqui de alguma forma, será para reforçar que não tem que ser algo equitativo, não tem que ser algo 50-50, é realmente uma atração indiscriminada por homens e mulheres. Alguém com uma atração mais ampla, que se sente atraído por outros géneros, que não apenas homens e mulheres, é pansexual. E em nenhum destes casos se pode encarar estas orientações sexuais como uma certa promiscuidade. Como falávamos há pouco com a Cristina, ser bissexual ou pansexual não é querer estar com toda a gente ao mesmo tempo, não é uma fase de transição e efetivamente se alguém está numa relação com uma pessoa do mesmo sexo, não deixa de ser bissexual por isso. Então, a orientação sexual não é o que tu vives num momento, não é o que tu sentes ou escolhes para aquele momento. Para além disso, é autodeterminada. Então, cada um é o que quiser, quando, até e enquanto decidir que se sente dessa forma. Ou seja, nós decidimos vamos chamar-lhe tipo de pessoas que gostamos, com quem queremos estar, e na verdade ninguém tem nada a ver com isso. O momento de pouso é já daqui a pouco, por isso não saiam daí. Nessa altura vou deixar-vos duas notas muito interessantes. Antes disso, notícias com cor. Christian Otto é um influenciador digital e conservador conhecido por posicionamentos anti-LGBT na África do Sul, com um ensinamento pouco esclarecidos, incluindo que a comunidade LGBTQIA+, é responsável pelo coronavírus.
Num dos seus vídeos, Otto afirma: "Deixem-me esclarecer uma coisa. A homossexualidade é 110% pecado. Isso não significa que eu odeie pessoas que o praticam. Estou apenas a dizer o que é." Acontece que, conforme revela o portal Pink News, Otto viu publicados prints de conversas suas no Grindr, uma aplicação de encontros gay, onde também partilha com outros utilizadores fotos suas. Após Christian Otto negar a veracidade destas revelações, outros prints surgiram que revelam conversas de WhatsApp onde combina encontros com homens. Outra notícia de hoje traz-nos de volta a Portugal. A TVI estreou num formato diferente o Big Brother, em isolamento devido à pandemia. 20 anos depois, e com uma mudança na condução do programa, o BB Zoom mostrou-se mais inclusivo, mas sempre muito polémico. Nas redes sociais, muitas das escolhas da produtora foram contestadas, nomeadamente com a entrada de um concorrente que se declara na sua VT de apresentação como homofóbico. Não gosto muito de humilhações, não gosto muito de racismos. Sou um bocadinho homofóbico, mas é uma coisa que eu já aprendi a lidar. Já é uma coisa que tenho quase ultrapassado na minha vida. Esta posição, ainda que aparentemente já esclarecida, é motivo de registro e está a ser tão comentada porque, em conjunto com o Pedro Alves, entraram concorrentes LGBT. No BB Zoom estão também concorrentes de diferentes etnias. Esta foi uma entrada que não deixou indiferente o deputado André Ventura, que nas suas redes sociais criticou a escolha de concorrentes para o programa. No Facebook, o comentador, e ainda presidente do Chega, dizia: "Os formatos do Big Brother estão a transformar-se em palcos de propaganda política e ideológica. Qualquer dia convidam violadores e pedófilos condenados para mostrarem que são boas pessoas, reconciliadas com o mundo, e também têm direito aos seus 5 minutos de fama." Nossa, bicha! Vamos agora ao momento pose. The category is live, work, pose. Este ano, com a atual situação mundial, têm sido imensos os cancelamentos de arraiais e marchas de orgulho. Nova York, por exemplo, não vai ter pela primeira vez em 50 anos cor a desfilar pelas ruas de Manhattan. O evento, que estava marcado para 27 de junho, no final do mês passado foi oficialmente cancelado. Não haver todos estes eventos presenciais não significa, no entanto, que o Pride não vai acontecer este ano. No dia em que sairíamos às ruas de Nova York, haverá um evento digital que vai unir todas as organizações de paradas LGBT durante 24 horas. Procurem o Global Pride 2020. Os links, como sempre, estarão disponíveis no Instagram do Silêncio no Armário. A drag queen Lorelai Fox lançou, na comemoração do 5º aniversário do seu canal de YouTube, um podcast onde, a solo, divaga sobre vários temas. Neste seu primeiro episódio, fala-nos da pandemia, de reclamações diversas e fantasia sobre planetas e os seus anéis. Quando terminarem de me ouvir, corram à procura do podcast Para Tudo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. É tudo por hoje. Não se esqueçam que podem começar a contar com episódios novos todas as segundas-feiras nos locais do costume. Brevemente, o Silêncio no Armário terá também um site onde poderão não só ouvir o podcast, mas também ter acesso às mais recentes notícias
de temática LGBTQIA+, mesmo aquelas que não passem aqui no podcast. Sigam o Silêncio no Armário nas redes sociais, divulguem este episódio e até já!